Bom, pessoal, então, a nossa aula passada, nós vimos o quê? Nós conversamos sobre os algarismos significativos. Os algarismos significativos como o próprio nome já diz, é dar significado para os números. Então, eu espero que quando vocês veem, a partir de segunda, uma medida, um resultado analítico, pessoal, que vocês possam enxergar aquele resultado analítico muito mais do que meramente um único número, né? Então, que se vocês têm a densidade, o valor de um cálculo da densidade da água, por exemplo, que vocês enxerguem aquele número de 1,003 gramas por litro de uma maneira diferente do que vocês viam hoje. Por saber do que vocês viam anteriormente. Por saber que aquele 1,003 gramas por ml, ele é diferente de 1, grama por ml. Então, que a gente possa enxergar o significado dos números de uma análise química. Então, por isso que a gente viu as regras quando ocorre uma subtração, quando ocorre uma multiplicação. Então, que a gente tem que considerar esses números significativos, porque, na verdade, eles foram obtidos a partir de uma medida experimental. E aí, quando nós temos uma medida experimental, a gente tem envolvido toda a questão do tipo de equipamento que foi utilizado, qual que é a precisão do equipamento utilizado. Então, aquele número, ele está expressando praticamente tudo o que aconteceu naquele experimento, naquela análise experimental, certo? Então, hoje, pessoal, a gente vai ver esses algarismos significativos aplicados. Porque essa segunda parte, de quando a gente fala em números, nós vamos falar de tratamentos estatísticos. Que o tratamento estatístico vocês já viram lá no terceiro termo. Então, a gente vai aplicar uma parte desse tratamento estatístico na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a projeção. Todo mundo enxerga, pessoal? Sim. Eu vou fazer aquele esquema, pessoal, para eu poder ficar com o chat aberto. Mas se tiver muito pequeno e não tiver bom para vocês, vocês me avisam, por favor. Então, pessoal, hoje a gente vai falar desse tratamento estatístico, que ele está diretamente relacionado, pessoal, ao que a gente chama de precisão e exatidão da nossa medida. Quando vocês viram a parte do tratamento estatístico, a parte do tratamento estatístico lá na disciplina, né, que na verdade foi uma estatística básica que vocês viram com a Gabriele, né, ela não, eu acredito que não exemplificou muito na área da química. Ela conseguiu trazer os exemplos da química para as análises estatísticas? Alguns, né? Então, aqui a gente vai aplicar isso. A gente vai entrar dentro desse conceito um pouco da estatística na análise química. Então, a gente viu que a análise química, o que importa é a metodologia que vai ser utilizada, a amostragem, a gente viu todas as etapas. E uma etapa importante é o resultado obtido, né? Então, de que a importância tá de que aquele número ele expresse realmente a quantidade, que é o que nós estamos respondendo, de um determinado analito, de um determinado componente de uma amostra, né? Então, pessoal, quando a gente fala de medida analítica, a gente precisa falar da chamada exatidão e da precisão. Então, o que nós temos é que o resultado é número, mas nós já vimos que cada número ele tem um significado. Agora a gente vai para um outro patamar, para enxergar, para saber se aquela medida ela é exata e precisa. Será que exatidão e precisão têm diferença? Então, uma medida precisa, ela é exata? Uma medida exata, ela é precisa?
Ou uma medida, ela é sempre exata e sempre precisa? Será que elas têm relação entre elas? Então, a Nayara falou que não. Realmente, pessoal, não tem. A gente vai ver a definição de cada uma delas, então a gente vai ver que a exatidão é uma coisa e a precisão é outra coisa. Bom, mas por que é importante? Porque, na verdade, a exatidão e a precisão, elas vão me dar uma dimensão de que se aquela minha medida é confiável, vamos dizer assim. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter uma medida exata, mas não precisa. Eu posso ter uma medida que ela é precisa, mas ela não é exata. Posso ter uma medida que ela não é precisa e não é exata. Mas o ideal é que a gente tenha um resultado que seja exato e que também seja preciso. Por isso que nós falamos em exatidão e precisão da medida. Então, o que nós temos aqui? Que os números, eles podem ser exatos ou aproximados. Ou eles podem ser exatos ou precisos. Mas, na verdade, eles precisam ser exatos e precisos. Exatos e aproximados, e não ou, certo? Em uma ciência e na vida diária, a maioria dos números encontrados não são exatos. Mas na análise química a gente deseja que esses números eles sejam exatos. Números aproximados resultam de medidas diretas ou indiretas e apresentam alto grau de incerteza. Então, se aquele número é aproximado, será que esse número é confiável? Será que eu posso confiar nesse número que foi me dado como resultado? Então, para isso a gente pode calcular. Então, a gente pode fazer um cálculo da confiança da medida, que a gente chama de exatidão e a precisão. Então, eu posso medir. Por quê? Porque a exatidão é algo que eu estou falando em relação ao valor verdadeiro da minha medida. Então, ele fala, a exatidão é relativa ao verdadeiro valor da quantidade medida. Então, a exatidão, se ela é uma relação com o valor verdadeiro, se eu não tiver o valor verdadeiro, eu não tenho como calcular essa exatidão, certo? E depois a precisão, ela é relativa à reprodutibilidade do número medido. Então, o quão próximo um número está do outro. Então, por isso que eu posso ter medidas exatas e precisas. Então, é uma medida ideal, porque o número que eu obtive, ele está muito próximo do valor teórico. Ele é preciso porque os resultados que eu obtive estão muito próximos uns dos outros, né? Agora, se ele não é exato, é que a minha medida, ela está muito fora do que deveria ser. E a precisão, então, se ela não é exata, ela vai estar muito fora do que deveria ser. E ela, nesse caso, ela também pode ser precisa. Embora não bata com o valor real, ela pode ser precisa porque eu estou obtendo o resultado um próximo do outro. Certo? E posso ter também, como eu falei para vocês, um valor que está muito próximo do real, mas que as minhas medidas são totalmente dispersas. Certo? Então, vamos ver se eu tenho uma figura aqui. Tenho aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, todo mundo enxerga a projeção, pessoal? Sim? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, mais algumas definições. Então, exatidão, ele está relacionado ao que a gente chama de erro absoluto. O que é o erro absoluto? É um valor que a gente mede em relação ao valor verdadeiro. Então, a gente vai comparar aquele valor que eu obtive com o meu resultado esperado ou com o resultado real, vamos dizer assim, né? E depois, a precisão
ela é relacionada com a concordância das medidas entre si. Então, quão próximo uma medida está da outra. Então, lembra que na química analítica, ou mesmo para fazer tratamentos estatísticos, a gente precisa ter uma quantidade de medidas, né? Então, essa quantidade de medidas, que seja de 3, que seja de 5, que seja de 10, que seja de 50, a gente precisa ver o quão próxima essas medidas são obtidas, certo? Então, por isso que a gente fala da questão da concordância do resultado obtido, certo? Então, vamos lá. Quanto maior a dispersão, menor a precisão. Então, a exatidão, ela está relacionada com a veracidade das medidas. Então, o quão próxima ela está do meu valor verdadeiro. E a precisão com a reprodutibilidade, que é o quão próxima. Desculpa, pessoal. O quão próxima uma medida está da outra, mesmo que não seja o resultado certo, né? Então, olha os exemplos que a gente tem aqui. No A, o B e o C. O meu valor verdadeiro é esse XV. Então, o que aconteceu aqui na minha medida A? O que aconteceu? Ela é uma medida exata, precisa, ou ela não é exata, não é precisa? Qual que é a situação dela? Alguém pode me dizer? Ela é precisa? Pensando ali naquelas definições que foram dadas, pessoal. É precisa, não é precisa? O que nós temos, pessoal? Se o meu valor verdadeiro é XV, eu estou vendo que o resultado da minha medida está próximo de XV? Então, o A, o que nós temos? No item A, eu tenho o quê? Eu tenho, então, o valor verdadeiro e tenho as minhas medidas aqui. Então, eu posso dizer que A é exato? Desculpa, que A é preciso? Lembra que a precisão ela está relacionada à concordância das medidas entre si. Será que eu estou tendo concordância entre essas minhas medidas? Eu estou. Então, sim. Então, ela é precisa. Ela é exata? Ela também é exata. Por quê? Porque todo esse torno das minhas medidas, ele está muito perto do meu X verdadeiro, certo? E B, eu tenho que o meu valor verdadeiro é esse e as minhas medidas estão aqui. Essa medida é exata? Em B, as medidas obtidas são exatas? Não, né? Por que não? Porque o meu rol de resultados, ele está bem longe do meu valor verdadeiro. Mas ela é precisa? Precisa ela é, né? Por que ela é precisa? Porque todos os valores obtidos, eles estão próximos uns dos outros. Então, veja que ele está longe do meu valor verdadeiro, então ela não são medidas exatas, mas elas são medidas precisas, porque eu consegui uma concordância entre os resultados. Será que teria como eu melhorar esse meu resultado? O que será que aconteceu aqui? Olha, que eu obtive sempre no mesmo lugar. Então, uma precisão baixa. O que eu tenho que fazer aqui para que ela se torne exata? Alguém tem ideia? Ou alguém já vivenciou isso no laboratório? Você está fazendo a medida, está fazendo a medida, está fazendo a medida, os resultados dão muito próximos uns dos outros, mas não é perto do valor verdadeiro. Alguém lembra de algum exemplo desse na vida real? Ou alguém já passou por isso? Pode ser uma curva de calibração.
Mas tem um exemplo mais simples, né, Ara? Pode ser, pessoal, quando a gente está utilizando um pHmetro. Então, quem usa o pHmetro sabe que sempre. Quando a gente desliga e liga o pHmetro, então eu terminei minhas atividades no laboratório, desliguei os equipamentos, inclusive o pHmetro, e aí vou embora. No dia seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu ligo esse pHmetro e preciso fazer uma calibração dele. Então, o que eu tenho que fazer? Alguém já trabalhou com pHmetro, calibração de pHmetro, pessoal? Nayara, quem mais? Hélida, João, Camila, né, no laboratório de água, né? Então, tem que estar fazendo um monte de medida de pH. Então, qual que é o procedimento? Alguém me explica? Como que eu faço a calibração do pHmetro? Quem quiser, pode falar em viva voz, pessoal. Qual que é o procedimento de uma calibração de pHmetro? A gente entra no menu, depois a gente vai com a solução de tampões 4, 7 e 10. E a gente aperta para ler as soluções. Ué, a hora que você coloca para ler, ele já dá o valor do tampão? Não. E aí o que você... Ele vai ler o tampão. Aí ele vai diminuindo a escala. Tipo assim, começa com 3, aí vai aumentando, diminuindo. Alguém mais, pessoal, tem alguma observação da calibração do pHmetro? Porque o que é isso? Coloca para... Lá no meu serviço, a gente tem que colocar a porcentagem. Lá no meu serviço, a gente tem que colocar a porcentagem da quantidade que ele está calibrado. Que é o quanto que ele está fora do valor do tampão, Nayara? Dependendo dessa porcentagem. Desculpa, Nayara, pode falar. Isso. Aí o próprio pHmetro... conforme a gente vai medindo o pH da salmoura, se a gente vê que, por exemplo, se o pH deu, a porcentagem do nosso pH deu 80, 85, então a gente tem que desligar, ligar de novo, calibrar novamente, para poder medir o peso da salmoura. Todo dia. Então, pessoal, porque ali o pHmetro, se você utilizar ele não calibrado, ele vai fazer a leitura do pH? Ele vai. Então, ele vai ler 4.2, 4.3, 3.9, 4.1, ele vai fazer a leitura. Mas quando você faz uma calibração, então, o que acontece? Eu utilizando um pHmetro não calibrado, o que vai acontecer? Eu vou obter esse conjunto de medida aqui. Mas ele está lendo 4? Não, ele está lendo 4.2, ele está lendo 4.4, ele está lendo 3.9, mas ele não está lendo 4. Então, quando eu faço a calibração de um pHmetro, o que eu faço? Eu falo para ele que aquela medida que ele está lendo 4.3 é 4. Que aquela medida que ele está lendo 3.9 é 4. Que o que ele está lendo 4.1 é 4. Então, vocês concordam que eu estou jogando todos esses meus dados aqui desviados para o valor verdadeiro? Isso é a calibração. Porque, olha, o meu equipamento ele está funcionando adequadamente. Tá certinho, porque, olha, eu obtive uma concordância de resultados. Só que não é um valor verdadeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma calibração do meu equipamento, e aí, com certeza, esse rol de medidas aqui, ele vai vir para perto do valor verdadeiro. Todo mundo enxerga isso, pessoal? Enxerga isso no processo de calibração? Então, quando você pega o pHmetro e faz a calibração, você aperta o botão lá, Call, e aí você vai fazer a leitura no tampão 4, 7 e 10, reparem que quando vocês fazem a leitura do tampão, esse call de 4, ele está informando que aquela solução é pH 4. Ah, mas e se eu errar, professor? E aí, como eu coloquei as soluções transparentes nos beckers,
e seguir uma ordem, mas se eu pegar por engano o pH 7, no que eu coloquei lá, calibrar para pH 4, que número que ele vai ler lá? O 7 ou o 4? Entenderam a pergunta? Quando você for calibrar com o tampão 4 e por engano você colocar o 7 lá, ele vai ler 7? Será que é o 7, Fernando? Por que você acha que é o 7? Porque mesmo ele não estando calibrado, o professor ele vai saber que aquele é o 7. Ele vai ler que aquele pH 7. Então, mas você... Então, mas aí você não está no modo de calibração? Estou. Uhum. Então, no modo de calibração, você está informando que aquilo que você está lendo é 4. Então, se você colocar alguma coisa como 7, ele vai ler como 4. Mas aí ele vai dar meio que errado, mas o pH que vai aparecer lá é 7 ainda, né? Não, se eu estiver fazendo a calibração do equipamento. Calibração. Isso. Entendi. Certo? Se eu não calibrar e colocar lá a minha solução, ele vai ler o pH da minha solução. Pode não estar exato, mas aí ele vai ler o 7 ou próximo de 7. O que eu estou falando é que na calibração você está informando o pHmetro que aquilo lá que você vai colocar para medir é 4. E aí, se você põe o 7, ele não vai ler 7, ele vai ler 4. Isso, exatamente. Por isso, pessoal, que a calibração é super importante. O tampão vocês não têm que ter cuidado de guardar na geladeira. Depois, quando for fazer a calibração dela, tá na temperatura ambiente. Guardar adequadamente. Essas soluções tampão, elas são certificadas, né? Tem uma data de validade. Então, se você tá no modo de calibração e informou o pHmetro que você vai colocar uma solução de pH 4 e colocar 7, ele vai ler 4, porque é a calibração. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vai ler errado. Se eu colocar errado. Então, ele vai ler errado, porque ele vai estar deslocado, porque aquilo que era para ele ler 4, ele leu 7. Então, ele vai fazer a comparação com a concentração hidrogeniônica daquela solução. Vai ler errado todas. Porque onde ele entendeu que era 4, na verdade era o 7. Então, tudo que for 4, ele vai ler 7. Percebem, pessoal, a problemática envolvida? E o que é essa calibração? Certo? Então, por isso que a gente calibra, com os tampões corretos e com as condições corretas, certo? Não, o pHmetro não vai falar para você se está certo ou errado, porque ele é uma máquina, ele é burro, é você que é o inteligente. Você que está falando para ele, falou assim, ó, essa solução aqui é 4. Então, ele vai concordar com você. Então, aí ele vai comparar as soluções com aquela que você falou que era 4. Certo, Fernando? Não, então ele não vai informar. Ele vai ter o erro de calibração. Então, vai acontecer isso daqui, ó. A gente tem um monte de medida, uma próxima da outra, mas afastado do valor verdadeiro. Então, na calibração, o que você está fazendo? Você está informando ele que aquele pH 4 é realmente 4. Que o 6 é realmente 6 e que o 10 é realmente 10. E aí, então, as medidas, ele vai fazer em comparação a essas concentrações. Certo? Então, calibrar o pHmetro, calibrar a balança analítica periodicamente, né? Então, a balança analítica, ela, antigamente, nas balanças analíticas, a calibração, ela vinha um estojo de peso, né? Quando era balança manual, então ela vinha com estojo de peso. E aí, pesos certificados. Então, se aquele peso tinha, sei lá, 10 gramas, então você ia lá, colocava da mesma forma que o pHmetro colocava a balança no modo calibração,
colocava aquele pezinho de 10 gramas e falava para ela que aquilo lá era 10 gramas. Pegava um outro peso padrão, que era super caro, né, porque era certificado, e aí você colocava na balança e, sei lá, falava que aquilo lá era 50 gramas. E aí ela entendia, e aí fazia, acertava essa calibração. Hoje, as balanças eletrônicas, elas fazem uma calibração eletrônica. Então, é só apertar o botão e ela internamente faz essa calibração, né? Mas é justamente para isso, para eu trazer todas essas minhas medidas que estão próximas umas das outras para um valor verdadeiro, certo? E depois aqui, no item C, o que acontece com essas minhas medidas? Elas estão precisas? Essas minhas medidas em C são precisas? Não. E elas são exatas? Nem exatas, João, exatamente. Né? Por quê? Porque, na verdade, os valores eles estão dispersos. Ah, mas e esse daqui que deu bem em cima? Não importa, porque eu não estou fazendo uma medida. O que eu tenho que analisar é o conjunto de medidas, certo? Fica claro? Então, aqui em A, eu tenho medida exata e precisa. Em B, eu tenho medidas precisas, mas não exatas. E em C, eu tenho medidas não exatas e não precisas, porque elas não têm concordância nem entre elas e não tem concordância com o valor verdadeiro, certo? Se eu tiver um alvo, pessoal, dá para desenhar? Desenhe rapidinho, pessoal. Um alvo, todo mundo sabe que é alvo? Sabem que é alvo? Então, desenham rapidinho, pessoal, um alvo que ele seja exato e preciso, um alvo que esteja exato e não preciso, e um alvo que não seja exato e que não seja preciso. Isso, eu queria ver, né? Alguém mostra? Vou até parar aqui a projeção. Então, são as mesmas situações que a gente falou anteriormente, mas tendo como exemplo um alvo. Quem tiver condições de mostrar, pode mostrar. Alguém tem condições de mostrar, pessoal? Legal. Peraí, professora, como que vira a câmera aqui? Vemos o teto. Aqui. Aí, ó. Essa primeira é exata e precisa, né? Isso. Que é todo no meizinho. Uhum. Esse daqui, dá pra ver? Esse aqui, Dá. ele é preciso, Isso. mas não é exato, né? Isso. Esse daqui, ele não é nem preciso nem exato, Isso. que é esses três, né? Só. Isso. Tá perfeito. Alguém mais, pessoal?
Não tá saindo preciso? Quem mais? Fernando? Tô fazendo ainda, professora. Tá. Nayara? Hélida? Tá aparecendo aí? Eu só Não. consigo mostrar. Ah, melhorou. Aqui acho que vai ficar meio escuro, mas eu fiz. Consegue ver? Eu não tô Consegue. conseguindo. Sim, Então esse esse... Pode falar, Hélida, desculpa. Não, esse aqui é o preciso. É que eu não tô conseguindo ver a minha câmera. Pera lá. Porque eu tô no computador. Problemas técnicos. Ó, e esse outro é o não exato, né? Preciso, mas não exato. Isso. E o de baixo, esse aqui nem preciso, nem exato. Isso. É isso. Beleza. Fernando? Nayara? Eu aqui, professora. Vocês estão vendo? Aqui. Tá vendo? Não. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Esse daqui é o preciso. E exato, né? Certo. Esse daqui é o preciso, mas não é exato. Isso. E esse daqui é o disperso, que é o nem preciso nem exato. Isso, exatamente. Simples, né, pessoal? Alguém mais quer mostrar? Alguém mais? Ninguém? Então, é isso, pessoal. Na verdade, são situações de precisão de medida e situações de exatidão de medida. Que isso vai depender das condições experimentais que você está utilizando. Tá pronto, Nayara? Se tiver pronto, pode mostrar. Mostra rapidinho. Então, deixa. Se der muito trabalho, não tem problema. Bom, então, pessoal, essa questão de exatidão e precisão, ela está relacionada com o tipo de medida que eu estou fazendo. E eu tenho que ficar atento, porque o objetivo final é o quê? É de que as minhas medidas, elas sejam exatas e sejam também precisas. Então, esse é o objetivo principal. Espera aí que eu vou projetar de novo. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, é possível, pessoal, eu fazer medidas com relação a isso. Então, eu posso fazer um tratamento do erro, né? Na verdade, é tratar os meus resultados para eu quantificar o quanto que a minha medida é exata e o quanto que a minha medida é precisa. Então, para isso, pessoal, para eu trabalhar a exatidão, eu vou falar em erro de medida. Então, o quão longe o meu resultado obtido, ele está distante daquele valor real. Então, para isso, eu tenho o erro da medida, que é o erro absoluto, que é cálculo, que o erro absoluto é a diferença do que a gente vai ver da média, a diferença do valor medido do valor verdadeiro. Então, é a diferença do valor medido para o valor verdadeiro. Então, isso é o valor absoluto. Me diz alguma coisa? Não. Porque, de repente, eu posso estar fazendo medidas que o resultado é de 5 miligramas.
e o meu valor verdadeiro era de 10. Então, uma diferença de 5. Mas 5 miligramas é muito ou pouco essa diferença? Depende, vai depender da minha amostra. Se a minha amostra era de 10 gramas, 5 miligramas é 50% de erro. Mas se a minha amostra é de 1000 miligramas, aí esse número passa a ser pequeno. Então, o erro relativo, ele não acaba me dizendo muita coisa. Desculpa, o erro absoluto, ele acaba não me dizendo muita coisa. Então, existe o que a gente chama de erro relativo. Que o erro relativo é o quanto, né? E qual que é a relação do meu erro absoluto em função do meu valor verdadeiro. Aí eu consigo ter uma dimensão se esse erro é muito ou pouco, porque eu comparo o valor do erro com o meu valor verdadeiro. E aí, se eu quero saber o valor relativo em termos de porcentagem, eu posso aplicar essa fórmula. Super simples. Então, olha o exercício. O teor verdadeiro de cloro em um dado material é 33,4%, mas o resultado encontrado pelo analista foi 32,9%. Calcule o erro absoluto e o erro relativo. E aqui a mesma coisa. O valor verdadeiro da concentração de uma solução é 0,1005 mol por litro. E o valor encontrado é de 0,101 mol por litro. Calcule o erro absoluto e o erro relativo. Dá para fazer rapidinho, pessoal? Bem tranquilo. 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Finalizaram? Vou só pegar uma água, tá, pessoal? Elida, quanto que deu o seu? Você fez? Não fiz ainda, Fer. Você fez, Camila? Fiz. Deu menos meio. Menos 1? Menos meio. 0,5. Ai, meu Deus, 0,5 só, não deu menos. Não. Tudo certo? Finalizaram? Finalizaram? Olha, então é bem simples. O erro absoluto vai ser a diferença do meu valor pelo valor verdadeiro. Ele me informou aqui no exercício que o teor verdadeiro é 33,4, mas o encontrado foi 32,9. Então, qual que foi o erro absoluto? Apenas a diferença entre os dois, que foi quanto? Qual o valor aqui, pessoal, do erro absoluto? E aí, pessoal? Esse número tá certo? E a aula da semana passada? A aula de segunda, como é que foi? Aqui eu tô falando que o meu valor foi 33,40%. E o meu resultado foi 32,90%. Estou fazendo um cálculo de subtração.
Então, qual que é o valor verdadeiro? É esse número que o Marcos colocou, ou é esse número que o Fernando colocou, ou é algum outro número? Qual que é o número, pessoal? Lembra dos algarismos significativos? Então, o meu resultado, pessoal, ele vai ser 0,50%. Lembra que a gente tem que olhar os números de uma maneira diferente? Então, eu preciso ter o número, os 4 números. Desculpa, 4 não. Os 2 números depois da vírgula. Fica claro isso? Aí, o que eu vou fazer? Quero saber o meu erro relativo. O erro relativo agora vai ser o meu erro, que foi 0,5, dividido pelo meu valor real, que foi 33,4. Que vai ser quanto? Fazendo a conta aqui, a gente vai ter que 0,50 dividido por 32, desculpa, por 33,40. E aí, o que eu tenho? Que o meu erro, ele tem 2 algarismos significativos, porque ele é o 0,50, e o meu 33,4, ele tem 4 algarismos significativos. Mas, como é um processo de divisão, o meu resultado, ele vai ter que ter quantos algarismos significativos? Quantos algarismos significativos tem que ter a minha resposta? Dois. Então, como que eu faço o cálculo? O meu erro, que foi 0,50, dividido por 33,40. Isso é o erro relativo. E esse é o erro relativo percentual. Então, o meu erro relativo... Ele... Oh, caramba, peraí. O meu erro relativo vai ser igual, na minha conta, pessoal, o meu erro relativo deu 0,015. E o meu erro relativo, então, em porcentagem, dá igual a 1,50. O que aconteceu aí, Fernando? Não, já errei. Professora, não era para dividir 0,50 por 0,40? Ou não? Ou tá errado? Não. Por que 0,40? Por causa do... Ah, não, vou dividir por 33,40? Isso, porque é o valor verdadeiro dele. Entendi. Certo? E aqui eu já errei. Porque, ó, o erro relativo, ele é realmente 0,015. Mas o meu erro relativo em percentual, eu tenho que manter os algarismos significativos. Não vai, a gente não viu que vai ter que ter 2 algarismos significativos? Então, é 1,5. E não 1,50. Fica claro, pessoal? E o outro de baixo, que é igual. E aí, lembra sempre das unidades de medida, né? O segundo valor verdadeiro é 0,1005, que aqui tem quantos algarismos significativos? Quantos algarismos significativos tem aqui?
Quantos, pessoal? 4. E aí, o valor encontrado foi 0,1010. Quantos algarismos significativos aqui? 4 também? Então, qual que vai ser o meu erro absoluto? O meu erro absoluto vai ser a subtração de um pelo outro? Então, o meu erro absoluto vai ser igual a essa diferença. Como que vai ficar aí, pessoal? A gente está calculando o erro absoluto ainda, Fer. Que aí é só a diferença? Que eu vou fazer aqui conta. 0,100, desculpa, 0,100 menos 0,1005. Então, aqui o meu erro absoluto, que é aquele da diferença, vai ser 0,005 mol por litro. Certo? E aí, o meu erro relativo, ele vai ser o meu erro, 0,0005, dividido pelo meu valor verdadeiro, que ele chama de valor verdadeiro 0,1005. E aí, se eu for colocar em porcentagem já, aí fazendo essa conta, isso. Então, quantos algarismos significativos vai ter que ter? Aqui, pessoal, eu tenho um algarismo significativo. Estou fazendo multiplicação, estou fazendo uma divisão. Então, nesse meu valor, eu tenho um algarismo significativos, e aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Então, o meu resultado, ele vai ter que ter quantos algarismos significativos? Quem que tá certo? O resultado do Fernando ou da Hélida? Ou nenhum? Se ele tem que ter um algarismo significativo, pessoal, o valor correto é 0,50%. Mentira, nem é isso, pessoal. Na verdade, é isso aqui. Porque ele tem que ter um algarismo significativo, que é só esse 0,5. Vocês acompanham o chat aí, pessoal? A gente colocando os resultados? Então, esse aqui tá errado, né? Então, o correto é esse daqui. Tudo bem? Então, lembra que tem que ficar muito atento aos algarismos significativos. Então, essa é a resposta correta. Certo? Alguma dúvida, pessoal?
Fácil. É só os algarismos significativos que precisa ficar atento. Alguém vai falar alguma coisa? Podemos seguir? E aí, naquele primeiro momento, então, a gente falou sobre erro. Então, o quão distante uma medida está do valor que a gente considera verdadeiro. Aí você fala assim, mas e se eu não souber o valor verdadeiro? Não tenho como calcular o erro, certo? Então, eu só consigo calcular o erro se eu tiver um valor de referência. Então, por exemplo, eu recebo uma amostra certificada de uma liga de prata que ela fala que tem 2%, 2,00% de prata. E aí eu faço a medida, e aí na minha medida deu 1,83. Então eu tenho o valor de referência e tenho o valor da minha medida. Mas em alguns eu não vou ter. Então, normalmente, a amostra certificada, ela informa exatamente o quanto tem de um determinado componente. Então, eu consigo carregar o erro. E aí, quem que tá errado? Quem emitiu o certificado ou você que fez a análise? Alguém pode comentar? Quem tá errado, pessoal? Quem emitiu o certificado ou você que fez a análise? Quem emitiu o certificado? Que bom, Fernando. Tá acreditando bem na sua mão, hein? Na sua técnica. Você acha que eu vou duvidar de mim? É isso mesmo, né? Mas infelizmente, pessoal, essas amostras certificadas, elas são caríssimas. E não é para dar erro nelas. Então, provavelmente, se eu sou analista, eu também ia acreditar muito na minha medida. Mas eu ia rever o meu procedimento, ia verificar se o meu método é adequado para aquela análise que eu estou querendo fazer. Se eu estou num dia bom, que a gente vai ver que isso é um erro que aparece, que a gente chama de erro indeterminado. Então, a amostra certificada, ela é justamente para você, uma das coisas, né? É você verificar a sua metodologia. Então, ela acaba sendo uma referência. Então, se na sua análise, por mais perfeito que você fez, e não chegou no valor o valor certificado, vamos dizer assim, você precisa estudar o seu procedimento e ver onde que está o possível erro. Se é uma calibração, se é a água que de repente não está numa temperatura adequada. Então, você vai analisar toda a sua marcha analítica, né? E verificar de onde pode estar vindo aquele erro. E aí fazer o ajuste. Que pode ser desde uma calibração até a adequação da temperatura que está sendo feita a análise. Certo? Mas achei ótima essa autoestima de químico, viu, Fernando? É isso mesmo. Mas se ela é certificada, ela é referência, justamente para você poder melhorar todo o seu procedimento. Certo? E aí, a gente tem um outro tratamento. Então, ali, o primeiro, a gente tratou do quão próximo ou não a minha medida está do meu valor de referência. Existe o tratamento que a gente faz para saber... só concluindo a questão do erro. Então, o que vai acontecer? Quanto menor o meu erro, mais exata está a minha medida. Né? Então, quanto menor o meu erro, mais próximo a minha medida está do valor verdadeiro. Certo? Bom, o segundo tratamento de resultado é para saber a precisão do meu resultado. Que precisão é essa? Para saber o quão concordante tá os resultados obtidos, né? Então, como que eu faço? Aí entra o tratamento estatístico. Olha só, eu faço uma análise e faço mais de uma, né? E obtenho valores diferentes como resultado. Então, eu tenho a minha análise 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a N, né? E aí, eu quero saber a concordância entre elas. Vou fazer um cálculo de média, que é básico, né? O que é a média? Somatória dos valores obtidos,
dividido pelo número de medidas. Então, uma média simples da somatória de todos os resultados dividido com a quantidade de análise. Então, colocando numa formulinha melhor, a gente vai ter que a média, ou meu x médio, ele vai ser a somatória de todas as minhas medidas, né, do valor 1 até n. Simples. Depois, eu faço o desvio, que é para eu saber o quanto cada medida está longe da minha média. E aí, o que a gente vai ter? Que o desvio de uma medida é definido pela diferença entre o valor medido e a própria média. Então, xi, que é a minha medida, menos o meu valor médio. Sempre aqui, pessoal, em módulo. Então, o resultado do meu desvio, ele sempre vai ser positivo. Por que eu não posso considerar um valor positivo, um valor negativo? Porque a hora que eu somar esses desvios, vai ser igual a zero. Porque eu estou trabalhando como referência a minha média, certo? Então, posso calcular o desvio e, consequentemente, o desvio médio. O que vai ser o desvio médio? A somatória de todos os desvios, dividido pelo número de análise que eu realizei, certo? Peraí, que tá fora de ordem o negócio aqui. E aí, eu posso ter, então, o desvio médio, escrito dessa maneira. Deixa eu só já colocar na ordem, pessoal. Então, quando a gente fala dessa precisão de medidas, quanto maior a dispersão, né? Então, quanto maior o desvio, menor é a precisão. E sempre, então, a precisão ela precisa ser expressa numericamente. Então, eu vou ter que o desvio médio vai ser a média aritmética do valor absoluto dos desvios, que foi isso daqui que a gente calculou. Então, a somatória, que é a média, e aqui ele vai somar os desvios e dividir pelo número de medidas. E aí eu tenho um desvio padrão, que o desvio padrão, pessoal, ele é relativo, né? Só para voltar aqui, o desvio médio, ele coloca aqui dividido por N, se eu estou falando em população, e N menos 1 se eu estou falando em amostra, que é, no caso de população, é que a quantidade de amostra é bastante elevada. Então, aí uma outra forma de mencionar, que na verdade é o que é mais do que a gente utiliza, é o desvio cujo quadrado é igual à média dos quadrados dos desvios. Que trocando em miúdo, a gente vai ter que o meu desvio, ele vai ser a somatória de cada desvio dividido por N, então pelo número de medidas, raiz quadrada. Vocês viram isso lá na estatística, né? Sim, não? Viram? Ela desmiuçou essa fórmula aí do desvio padrão? Por que é N, em alguns casos é N menos 1? Não? Qual que é a diferença entre eles? A diferença, pessoal, está nessa quantidade de amostra, né? Então, quando eu tenho uma amostra, acabei invertendo, uma amostra pequena, eu utilizo o N. E quando eu tenho uma amostra com uma quantidade de medidas extremamente grande, você usa o N menos 1, que aí é em função do chamado grau de liberdade da medida, certo? E aqui o desvio padrão, então, que vai ser a raiz quadrada da somatória dos desvios ao quadrado dividido por N. E aí vai obter o desvio padrão, certo? Bom, aí, então, nesse caso, tanto quando eu calculei o erro e quando eu calculei aqui os desvios, pessoal, eu estou quantificando o quanto que a minha medida ela é exata e precisa. Isso fica claro, pessoal? Que eu tenho a definição do que é precisão, tenho a definição do que é tenho a definição e clareza do que é precisão e o que é exatidão. E consigo quantificar isso, o quanto que uma medida é exata e quanto que uma medida ela é precisa,
Então, estou quantificando. Mas resolve só eu quantificar? É importante quantificar? Por que é importante eu quantificar, pessoal? Por que é importante quantificar? Alguém pode responder, por favor? Não? O quantificar, pessoal, é para realmente eu saber o quanto que é exato e o quanto é preciso. Mas não resolve só eu saber o quanto é exato, o quanto é preciso. Eu preciso saber esses resultados para melhorar esses resultados. Então, se o meu resultado está dando uma baixa precisão, eu preciso ver no meu processo e tentar corrigir. Se a minha exatidão está baixa, eu preciso, né? Se a minha exatidão está baixa, eu preciso quantificar, mas eu também preciso ver o que eu posso fazer para esses números melhorarem, certo? Então, o que acontece é que eu preciso entender que erros são esses, que desvios são esses, para eu fazer os ajustes para obter o quanto mais uma medida exata e precisa, né? Então, com isso, pessoal, tem o que a gente chama de tipos de erro, que aí eu vou tentar justificar o erro lá da minha medida. Então, os tipos de erro, eu posso ter erros determinados ou erros sistêmicos. Então, o próprio nome já diz, né, que erros determinados ou sistêmicos possuem um valor definido e podem ser medidos e computados no resultado final. Ok? Posso fazer um ajuste de que maneira? Calibrando meu pHmetro, fazendo a medida numa temperatura adequada, como a gente já comentou anteriormente. Então, eu consigo quantificar e também consigo enxergar onde está esse erro para eu arrumar esse erro. Mas existe o que a gente chama de erros indeterminados. Nesse caso, eles não possuem um valor definido. Na verdade, eu consigo saber o erro da minha medida, mas eu não consigo mensurar. Eu não consigo saber o que é, como eu faço aqui nos erros determinados, porque se eu sei dos erros determinados, eu corrijo. Mas esses indeterminados não têm valor definido, então não são mensuráveis e flutuam de um modo aleatório. Então é aquela história de que, nossa, deu tão certo de manhã e agora à tarde não tá dando. E você tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Ai, mas eu fiz a semana passada e deu tão bem essa titulação que eu estou fazendo e hoje não está dando. Aqui eu estou só exemplificando, né? Mas pode ser que a gente não perceba que seja titulação, que pode ser uma outra coisa, certo? Então, não possui valor definido, embora eu possa fazer o cálculo lá do erro e apontar os erros determinados e também apontar os erros indeterminados, certo? Então, ainda, os erros determinados ou sistêmicos, eles têm definições, né? Então, os erros determinados ou sistêmicos, eu posso ter erro de método. Então, por exemplo, realizar uma titulação com indicador inadequado. O erro será corrigido quando ocorrer a troca do indicador. Então, vocês sabem que os indicadores ácido básico, eles têm a viragem de cor em determinado pH. Então, por isso que quando eu vou fazer uma titulação de ácido base de NaOH com ácido clorídrico, eu posso utilizar fenolftaleína. Por quê? Porque a viragem dela é próximo de 7, aonde vai acontecer o ponto de equivalência daquela minha titulação. Porque o pH, a viragem é 7. Mas se eu utilizar um indicador inapropriado, como o alaranjado de metila, que o ponto de viragem dele é 4, o que vai acontecer é que o volume gasto para titulação vai ser diferente. Porque a gente diz que a viragem, o ponto de viragem virou antes, né? Então, eu consigo acertar? Consigo ajustar? Consigo. Se eu mudar o meu indicador, por exemplo, né? Posso ter erros operacionais. São aqueles relacionados às manipulações feitas durante a realização da análise, que depende da capacidade técnica do analista também. Então, por exemplo, deixar um becker destampado
que está acontecendo quando eu deixo um becker destampado? O que acontece, pessoal, se eu preparo e deixo um becker destampado? Preparei no balão volumétrico a solução certinha, mas a hora que eu colocar a solução e deixar no becker aberto, parte do meu solvente vagarosamente vai evaporar. Vai mudar a concentração da minha solução? Vai. O técnico não viu isso, né? Depois, solução armazenada em frasco aberto. É o mesmo caso. Ocorre o processo de evaporação. Pode acontecer da solução estar exposta para a criação de fungos e bactérias, né? Pode estar exposto ao calor e, consequentemente, sofrer uma decomposição. Então, tudo isso eu preciso enxergar, né? E também verificar as boas práticas de laboratório, porque eu preparo corretamente uma solução no balão volumétrico calibrado, e aí o que acontece é que o balão estava perfeito, só que aí eu vou armazenar num becker. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu não armazeno solução em becker, não armazeno solução, muito menos em becker destampado, né? Então, eu preciso sempre armazenar num frasco fechado e rotulado, de preferência âmbar, dependendo do que eu vou armazenar. Depois, derrubar líquido no preparo de uma solução. Então, sabe aquela passadinha no menisco? E que aí você quer dar uma tiradinha, né? É isso. Ou então, derrubar o balão volumétrico, como já aconteceu, né? Então, isso tudo vai gerar um erro operacional. E, de uma maneira geral, o que a gente chama das boas práticas de laboratório, né? Então, do que é possível fazer adequadamente ali, né? Então, quais são os procedimentos corretos? Depois, os erros pessoais são aqueles que provêm da inaptidão de algumas pessoas em fazerem certas observações corretamente. Dificuldade para detecção de mudança de cor, e aí forçar o resultado. Você fala assim, mas era só meia gota que estava faltando. Mas essa meia gota não caiu, o indicador não virou, né? Essa é uma coisa de não ter habilidade mesmo, né? No caso de não enxergar a cor, mas de fazer uma pesagem corretamente. Né? Então, quando a gente fala não provém da aptidão de algumas pessoas em fazer essas observações, na verdade é que algumas pessoas não têm habilidade, é possível desenvolver, mas às vezes não tem habilidade suficiente para isso, certo? Então, tudo isso daqui eu consigo enxergar e consigo ajustar, porque eles são os erros determinados. Então, outros também, erros devido aos instrumentos e reagentes, relacionados com as imperfeições dos instrumentos, dos aparelhos volumétricos e reagentes, por exemplo, vidraria mal calibrada, impurezas presentes no reagente, né? Então, que eu consigo resolver isso? Consigo. Se eu faço uma calibração adequada, se eu faço uma purificação de reagente, ou se eu compro de uma marca melhor, e que ela tenha lá a certificação de que ela tem uma concentração até D, ou no mínimo D, né? E claro que isso reflete no custo desse reagente. Por quê, pessoal? Porque reagente, eu tenho vários tipos de reagente. Eu tenho o reagente comercial, tenho o reagente PA, que é o puro, tenho o ultra puro, né? Então, na verdade, que a própria empresa fez análise e classificou esses reagentes para isso, né? Mas no laboratório é possível a gente fazer alguns tratamentos para a retirada dessas impurezas, certo? E aí, pessoal, tem os erros indeterminados. Quem são esses erros indeterminados? Que não necessariamente eu preciso ter erros determinados, né? Mas o que pode acontecer, deixa eu ver como que ele colocou, mesmo na ausência de erros determinados, que foi o que a gente viu até agora,
Se uma mesma pessoa faz uma mesma análise, haverá pequenas variações de resultado. Sim. Isso é consequência dos chamados erros indeterminados, os quais não podem ser localizados e corrigidos. É possível realizar um tratamento estatístico que permitirá saber o valor mais provável e a precisão de uma série de medidas. Então, veja que algumas vezes a gente não tem o que está dando errado, né? Sabe aquele, nossa, ontem deu tudo super certo e hoje não deu. E aí você fica naquela análise o dia inteiro, aí você faz alguma coisa diferente, você fala, ah, vou testar. E aí não dá o resultado que você espera, né? Então a gente tem que esses erros, eles fazem parte de nós, né? Aquele dia que você fala assim, ah, eu não tô num dia bom, certamente a sua análise, ela também não vai dar um resultado bom, né? Então, a gente mensura os erros, mas a gente não consegue quantificar, como é o caso dos erros determinados. No caso dos erros determinados, é possível. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? E aqui, a questão do desvio padrão, que a gente comentou, que a gente diz que é uma distribuição de Gaussian, né? Onde o meu valor médio está aqui, e aí ele faz uma continha em que ele vai considerar vários parâmetros para verificar o quão distante o resultado que você obteve está dessa média, né? Então, aqui ele faz de uma outra maneira, e utiliza, inclusive, o desvio padrão, né? Então, que é esse fx, 1 dividido por raiz de 2π, o sigma ao quadrado, e o e elevado tudo a isso aqui, certo? Então, é para ilustrar que, na verdade, os erros, eles acabam ficando dentro dessa faixa aqui. Né, então, fica próximo a essa medida e depois com pequenos desvios. Então, que a maioria está com desvio próximo e uma maioria com desvios maiores. Na verdade, com desvios menores e desvios maiores. Não sei se eu confundi, pessoal, tá tudo certo? Então, aqui o valor mais provável é a média aritmética de todos os valores. Desvios positivos e negativos são igualmente prováveis, por isso sempre em módulo. Desvios pequenos são mais prováveis que desvios grandes. Isso é verdade. Certo? Então, aqui é a distribuição de Gauss. Então, que a gente tem um grupo relativamente pequeno que participa, não que participa, mas que tem um desvio menor. E aqui, né, uma outra base que contém desvios maiores. O ideal é que sempre numa distribuição de Gaussian, a gente fique o mais próximo possível do meu valor médio. De uma maneira precisa, né? Não de uma maneira aleatória. Certo? E aí, então, pessoal, um exercício. Vou convidar vocês para fazer, considere as medidas realizadas e as réplicas. Para cada set de medidas, calcule a média, o desvio médio e o desvio padrão. Podem fazer? Rapidinho, só o experimento A. Aí em casa vocês fazem do B, C, D e F. Pode ser? Então podem fazer, pessoal, só porque aqui, ó, tem dado do experimento A, do B, do C, do E e do F. Agora, em aula, eu quero que vocês façam só o experimento A. Rapidinho. Calcular a média, o desvio médio e o desvio padrão da medida. Lembrando de respeitar os algarismos significativos. Estão fazendo, pessoal?
Estão fazendo, pessoal? Ok, Elida, obrigada. Às vezes eu me sinto sozinha, pessoal. Vocês ficam tão silenciosos que eu não sei se vocês estão aí ou não. Por isso que eu fico perguntando. Finalizaram? Finalizaram, pessoal? Quem finalizou, pessoal, pode fazer o outro. Vamos colocar aqui. Como a gente está falando só do experimento A, então aqui vocês, nesse primeiro exercício, a gente trabalhou médio, desvio padrão. Então, a gente está trabalhando a precisão da minha medida, certo? No segundo exercício, ele fala que os valores aceitos para o set os valores aceitos para o set de dados obtidos no exercício é que o set A é 2, o B é 69, tarará. Então, para nós aqui, o que interessa é só o A, que é o valor verdadeiro, né? Os valores aceitos. Para cada set, de média, calcule o erro absoluto e o erro relativo. Vamos lá? Então, considerando só as medidas de A e o valor verdadeiro como sendo 2. Que aí eu vou estar falando sobre a minha exatidão.
Finalizaram, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Quanto deu? Conseguiram finalizar? Podemos discutir, pessoal? Hello? Então, vamos lá. A média é simples, né? Então, a média vai ser o quê? Vai ser a somatória do 2,4, 2,1, 2,3, 2,1, mais 1,5, somo tudo, divido por 5. Se eu estou fazendo a somatória, pessoal, o meu resultado ele vai ter que ter uma casa decimal. Fazendo toda essa conta, qual foi o valor da média? Alguém põe no chat? E aí, da Hélida deu 2,08, do Fernando deu 2,0. Camila, 2. Alguém mais? Ó, lembra que a gente tem que ver os algarismos significativos, certo? Então, o que a gente tem? Que quando eu faço a somatória, se eu for olhar só número, pessoal, se eu for olhar só o número, eu vou ter o 2,4, 2,1. Somei tudo e dividir por 5, o valor obtido vai dar 2,08. Só que eu posso ter duas casas decimais? Não. Por que não? Porque o meu resultado ele só tinha uma casa decimal. Então, o meu valor médio ele vai ter uma casa decimal. Por quê, pessoal? Porque pensa que isso daqui é a massa de uma determinada amostra. E aí, o que ele está falando para vocês? Que a imprecisão da minha medida é 4, é na primeira casa depois da vírgula. Se você coloca um valor de 2,08, você está falando que a precisão da sua medida está lá na segunda casa depois da vírgula. Ao invés de ser 0,1, ele vai ser 0,01. Isso é verdade? Não. Então, eu faço a conta, e aí, bom, o meu valor final deu 2,05, mas não é isso. Ele só pode ter uma casa decimal. Então, aí eu vou fazer aquela aproximação do número. Como o número é maior que 5, então eu vou acrescentar o número 1 aqui. Então, na verdade, não é 2, é 2,1, porque eu preciso considerar que depois do zero era o 0,8. Acima de 5, ele acrescenta uma casa decimal no 2. Então, é 2,1 resultado. Certo, Fernando? Certo, Camila? Bom, aí ele quer saber o desvio médio. O desvio médio, o que a gente vai fazer? Vai somar todos os desvios e dividir por 5. Então, se a minha média foi 2,1, qual que é o desvio da minha medida 1? Vai ser 0,3. Qual que é o desvio da minha medida 2? 0. Da minha medida 3, 0,2. Da minha medida 4, 0 de novo. E da minha medida 5, 0,6. O que vai ser o desvio médio?
a soma de todos os desvios dividido por 5, que deu quanto? Quanto deu? Alguém fez a conta, pessoal? Quanto deu o desvio médio? Lembrando que eu tenho que considerar os meus algarismos significativos. Somando tudo e fazendo a conta, pessoal, um número ele dá 0,22. Mas é 0,22 que eu tenho que colocar? Não, 0,2. Certo? Porque é uma casa decimal só. Isso mesmo, Fernando, 0,2. E aí ele pede o desvio médio. Desculpa, o desvio médio é 0,2, tá correto. Aí ele pede o desvio padrão. Ué, por que que ia estar errado? Não, tá certinho. Ai, 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 cadê aquela autoestima do analista químico que duvidou da amostra certificada, Fernando? Tá. Mas lembra lá daquele químico, hein? Bom, então o desvio médio 0,2. Agora a gente vai calcular o desvio padrão. Que o desvio padrão vai ser a somatória dos quadrados dividido pelas medidas e ainda a raiz quadrada, né? Então, é a raiz quadrada da somatória dos desvios ao quadrado dividido por 5. Então, vamos lá, alguém já fez? Então, pode ser 0,31? Pode ser 0,31 ou vai ser 0,3? 0,3. Lembra do decimal. A gente tem que olhar o resultado, pessoal, e verificar se ele tem sentido. Em função dos algarismos significativos, certo? Vamos lá, rapidinho, que já tá na hora. A aula do que vocês têm agora? Ambiental? Ah, então tá bom. Ó, aí a segunda parte é pra gente, então, todos esses valores da média, do desvio médio, do desvio padrão, pessoal, nós medimos, vamos dizer assim, a precisão da minha medida. Que é eu verificar o quão concordantes estão os resultados. Então, vocês acham que esse resultado de vocês está bom? Tá, o desvio está bem baixo, né? Bom, e aí a gente tem o segundo exercício, que é para a gente medir a nossa exatidão. Se o meu valor o valor aceito, é esse o termo que ele usou, o valor aceito do meu 7A é 2, então a gente vai fazer as contas a partir desse número. Então, calcule o erro absoluto. O erro absoluto é o valor aceito, menos a média.
A minha média, a gente calculou, a média deu 2,1. Se o meu valor aceito é 2, então o meu erro absoluto vai ser quanto? 0,1. Certinho. Uma casa só depois da vírgula. Depois ele quer saber o erro relativo. Quem que vai ser o erro relativo? Vai ser o meu o meu erro absoluto dividido pelo meu valor verdadeiro. Então vai ser 0,1. Vai ser 0,1 dividido pelo meu valor verdadeiro, que é 2. Zero, 0,1 dividido por 2, que na minha conta, Fernando, deu 0,05. Se eu for colocar em porcentagem, então o erro relativo é 0,5. Se eu colocar em porcentagem, vai ficar em 5%. Chegaram nesses números? Isso, então um erro absoluto 0, até eu errei aqui, 0,5, é isso? 0,5, isso, o erro absoluto, então 0,5, e o erro relativo, mentira, pessoal, o erro absoluto 0,1, e o erro relativo 0,05, e o erro relativo percentual 5. Certo? Então, pessoal, a gente tem aí ainda os experimentos B, o C, o D, o E e o F, que é importante que vocês façam, né? Respeitando os algarismos significativos das medidas, porque isso é que conta para nós, né? Então, de já enxergar aquele número, saber o que está por trás daquele número. Na segunda-feira, pessoal, é feriado, então a gente não tem aula. Então, utilizem o tempo de vocês para fazer esses exercícios. E aí eu vou colocar uma lista de exercícios no Aprender para vocês também. Aí vocês já vão estudando para a nossa avaliação. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Não esqueçam de avaliar a aula, né? É importante. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, eu estou aqui à disposição. Não, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a aula pode estar encerrada, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, João. E bom final de semana para vocês, um bom feriado, né? E até quinta da próxima semana. Boa noite. Obrigada, Fernando.